Olá! Hoje a gente vai explorar uma coisa fascinante, um manual antiguíssimo de mais de 1.600 anos para lutar contra batalhas internas. E o mais incrível é que as estratégias desse guia parecem ter sido escritas ontem. Para começar, vamos viajar no tempo. Pensa só, século IV, no meio do deserto do Egito. Lá viviam monges, sabe, em total isolamento, numa vida de pura disciplina espiritual. Eles tinham um tipo de manual, um guia de campo mesmo, porque eles chamavam de combate demoníaco. Agora, para tudo. Quando a gente escuta a palavra demônios, o que vem à cabeça? Monstros, forças do mal, coisas externas, né? Pois é. Só que, para esses monges, o verdadeiro campo de batalha era bem mais perto. Exatamente. O grande combate espiritual era uma luta interna. Os demônios que eles enfrentavam eram os pensamentos negativos, aquelas paixões que nos destroem por dentro, a ansiedade, os impulsos, coisas que todo mundo conhece muito bem. Era uma guerra travada inteiramente dentro da cabeça. E quem foi o cérebro por trás de tudo isso? Bom, o arquiteto desse sistema psicológico que é super sofisticado foi um cara chamado Evagrio do Ponto. Vamos conhecer um pouco dessa mente brilhante que basicamente mapeou a psique humana séculos antes da psicologia sequer sonhar em existir. Olha só a história dele. Evagrio não era qualquer um, não. Ele era um intelectual de ponta em Constantinopla, o centro do mundo na época. Mas aí, por volta de 382, ele passa por uma crise pessoal daquelas e larga tudo. Foge para Jerusalém e, um ano depois, vira monge lá no meio do deserto do Egito. E foi ali, no silêncio, que ele se tornou esse guia espiritual famosíssimo e desenvolveu todo esse sistema. Ok, então qual era o segredo? Qual era a tática principal do Evagrio? Pensa numa espécie de arte marcial para a mente. Um jeito de confrontar e neutralizar os pensamentos negativos na hora em que eles aparecem. Ele deu um nome para isso, a arte de rebater. O nome técnico, em grego, é antiresis. É meio difícil de falar, mas a ideia é simples. Significa, ao pé da letra, contradizer ou responder, falar de volta. A sacada era genial e muito poderosa. Em vez de só aceitar passivamente um pensamento ruim, a pessoa devia confrontá-lo na hora, com uma resposta verbal bem específica. Era um verdadeiro sistema de defesa para a mente. E o modelo para essa técnica veio direto da Bíblia, da história da tentação de Jesus no deserto. Funciona em 3 passos. Primeiro, o pensamento ruim surge, a tentação aparece. Segundo, em vez de ignorar ou deixar rolar, a pessoa o confronta, responde em voz alta com um trecho da Bíblia, um que foi escolhido a dedo para rebater aquele pensamento. E aí vem o passo 3, que é a chave de tudo, a resolução. Fazendo isso, o pensamento negativo é cortado pela raiz antes que tenha chance de crescer e virar uma emoção gigante que toma conta de tudo. Mas o que faz do Evagrio um gênio não é só a técnica, é como ele organizou tudo isso. Ele não estava dando tiro no escuro. O que ele fez foi criar um arsenal completo, um manual de campo super detalhado, que identificava e separava em categorias as principais ameaças para a paz interior. E que arsenal, hein? Dá uma olhada nesse número. Ele juntou 498 respostas, 498 versículos para usar como contra-ataque. Cada um deles direcionado para um tipo de pensamento específico. A escala do trabalho do cara é uma coisa de louco, impressionante. Ele dividiu essas ameaças em 8 categorias principais. E olha só como a lista é bem familiar. Tem a gula, fornicação, amor ao dinheiro, tristeza, raiva e assedia. Essa palavra a gente não usa muito, mas não é só tédio, não. É uma apatia profunda, sabe? Uma incapacidade de se importar, que os monges achavam perigosíssima. E para fechar, a vanglória e o orgulho. Uma curiosidade, essa lista é basicamente a precursora dos 7 pecados capitais que conhecemos hoje. Tá, mas como isso funcionava na prática? Vamos pegar um exemplo. Imagina que o demônio da raiva aparece e fica ali, martelando na cabeça. Aquela pessoa me fez mal, não posso esquecer isso. Um monge treinado por Evagrio não ia ficar remoendo esse pensamento. O que ele fazia? Imediatamente respondia em voz alta com um versículo sobre perdão. E pronto. A raiva era neutralizada ali, na hora, antes de virar uma bola de neve. E é aqui que a história fica ainda mais incrível, porque agora a gente vai dar um salto de 1.600 anos no tempo para ver como a estratégia do Evagrio é assustadoramente parecida com algumas das nossas terapias psicológicas mais eficazes. A base de tudo para ele era agir rápido, intervenção precoce.
Evagro sacou que existe uma janela de oportunidade, um momento bem curto entre um pensamento aparecer e ele se transformar numa emoção gigante, incontrolável. O segredo todo era agir exatamente nesse meio tempo. Para isso, ele identificou o que chamava de primeiro movimento. Sabe aquele pensamento que simplesmente brota na mente? Do nada, sem ser convidado? É isso. E o ponto genial do Evagrio foi dizer o seguinte: a pessoa não tem culpa por esse primeiro pensamento. Ele não é o problema. O que importa de verdade, o que define tudo, é o que se faz depois dele. A escolha de como responder. Agora, se prepara, porque essa comparação é de cair o queixo. O que Evagrio chamava lá atrás de primeiros movimentos é exatamente o que a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, chama hoje de pensamentos automáticos negativos. E a técnica dele, a anti-resis, é basicamente o que hoje chamamos de reenquadramento cognitivo, o ato de desafiar e trocar um pensamento ruim por um mais útil. É inacreditável, o cara estava praticando TCC no deserto, 1.600 anos antes dela ser formalmente inventada. Beleza. E o que a gente faz com tudo isso hoje? Qual é o legado desse monge do deserto para a nossa vida aqui e agora? O mais bonito no sistema do Evagrio é a precisão. A ideia não era só gerenciar os pensamentos ou tentar empurrá-los para debaixo do tapete. Não. O objetivo era cirúrgico, como diz essa citação. Era cortar o pensamento na raiz, eliminar o problema antes que ele crescesse. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Hoje, talvez a gente não use mais a linguagem de demônios para falar das nossas lutas internas. Mas a raiva, a tristeza, a ansiedade, o orgulho, tudo isso continua aqui, bem real. Então, a sabedoria desse monge antigo deixa um desafio para a gente. Quais são as nossas respostas? Como é que podemos, hoje, aprender a arte de rebater?